Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando. E hoje nós vamos aprender como plantar uma Cattleya walkeriana. A Cattleya walkeriana é uma espécie típica da região centro-oeste do Brasil, mais especificamente ali na região de Goiás, onde ela tem a maior dispersão. E é uma planta assim que não é muito exigente, mas que a gente tem que tomar alguns cuidados na hora do seu replante ou do seu plantio, tá bom? Então eu tenho aqui uma bela mudinha, ela tem duas frentes, é um presente na verdade, presente de uma amiga. Ela é uma Cattleya walkeriana semi-alba, o cruzamento ela é Tóquio com Denise Cavazzani, né? Então é uma planta muito bonita, ela veio florida, terminando a floração ali na verdade, tá? Então aqui a gente tem as duas frentes, a gente vai acomodar ela bem no meio do vaso, exatamente porque ela está crescendo dos dois lados, então tem que tomar esse cuidado. Caso contrário, se ela tivesse só uma frente, a gente ia acomodar ela assim, ó. Então vamos imaginar que a frente seja para cá, então ela iria crescer nessa direção, então a gente ia ocupar essa parte do vaso, mas como ela está com duas frentes, a gente vai acomodar no meio do vaso para que ela se desenvolva melhor, tá bom? Então, como é uma orquídea que não necessita de muita umidade para se desenvolver, na verdade ela é assim, a região dela tem duas estações, uma chuvosa e uma seca. Tem um período de bastante chuva, onde o vegetal se desenvolve, e o período de seca, quando é o período em que o vegetal entra em floração, certo? Então nós vamos fazer essa adaptação. Vamos colocar aqui no fundo do vaso a pedra brita para ajudar a dar drenagem. Esse é um vaso que simula o vaso de barro, muito bom. A altura dele é em torno de 7 centímetros, então ele é muito parecido com o vaso de barro. E eu escolhi esse vaso de plástico exatamente por causa que o substrato ele é bem aerado, tá? Então eu vou colocar aqui o substrato, a gente vai acomodando aos pouquinhos, só com a mão não é um pouco mais complicado, a gente vai ajeitando. Se você tiver esfagno, você pode adicionar esfagno, tá? E vai depender de como é suas regas aí na sua região. Se você rega frequentemente, né, você não precisa adicionar esfagno, nem outro tipo de material que retenha umidade. Mas se você molha poucas vezes, o ideal é que você adicione um pouquinho de esfagno para manter uma leve umidade no substrato, tá? É uma planta que não gosta de muita umidade e que não gosta, né, das raízes enterradas literalmente no vaso. Então, como vocês perceberam, eu deixei ela um pouco acima do nível, né, do substrato, exatamente para que ela se desenvolva, né, da forma que ela achar melhor, né? Então não enterrar essa orquídea no vaso, porque ela não vai se desenvolver muito bem, tá bom? Fora isso, é uma orquídea muito resistente à seca, como eu falei, né? E ela gosta de muita luminosidade, então colocar ela num local de boa luminosidade dentro do orquidário. As regas podem ser, né, cotidianas, de acordo com a sua organização de regas, né, mas de preferência no período, né, de floração dela, você dá aquela diminuída um pouquinho nas regas, porque senão ela pode abortar a flor, tá? É um período que ela está em plena atividade floral, essa época, terminando já, passando já para a fase de hibernação da planta, né, já terminando a floração de algumas espécies, de algumas variedades da espécie, né, e que vai entrar num período curto de dormência e depois ela volta, né, a crescer novamente, tá bom? Então aqui eu plantei, eu vou ter que colocar apenas um suportezinho, porque ela não ficou bem firme, né, por causa da quantidade de raízes. Então eu vou adicionar um suportezinho, e depois que você fez o plantio, não esquecer, isso é muito importante, né, de não esquecer de colocar a nomenclatura para não perder a identidade da planta, tá? Então isso é um processo bem interessante. A gente vai colocar aqui e pronto, nossa orquídea já está plantada. Super fácil, gente, lindo, né? É só esperar que ela se desenvolva aqui. E
conforme ela for se desenvolvendo, vou mostrando o resultado aqui no canal para vocês. Então, se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta e compartilha este e outros vídeos aqui do canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!